Senhor Jesus me deu essa revelação no ano de 2020, no mês de maio de 2020. Mas como eu relutei para que eu viesse postar esse vídeo e abrir um canal no YouTube, eu acabei que demorando para postar e foi no máximo uns 6 meses depois que eu fui postar esse vídeo, que era o meu canal antigo com o mesmo nome. Eu me lembro que eu fiz uma oração para o Senhor Jesus, para que Ele viesse me dar a direção de qual palavra eu deveria entregar para vocês no primeiro vídeo do canal do YouTube, onde o Senhor Jesus me deu Apocalipse 17 e também que nos encaixe no Apocalipse 13. E então eu orei, para o Senhor Jesus Cristo para Ele me explicar o Apocalipse 17, porque eu não estava entendendo Apocalipse 17 nem Apocalipse 13, porque eu não sabia quem era a besta, quem era o anticristo, quem era a Babilônia, quem eram os reis da terra. Então eu pedi para o Senhor Jesus me explicar, porque senão não teria como eu postar essa palavra. Então o Senhor Jesus, pela misericórdia, no mesmo dia, quando eu fui dormir, Jesus me arrebatou em espírito. Enquanto eu estava dormindo, me levou ao mundo espiritual, aos céus, e me revelou em detalhes, me explicando, detalhe por detalhe, Apocalipse 17. E chegando lá, eu pedi para que Jesus viesse explicar para mim a palavra de Apocalipse 17 e Apocalipse 13. Eu falei, Senhor Jesus, explica para mim essa palavra, porque eu não estou entendendo. Quais são as revelações? Eu peço ao Senhor, por favor, que venha ler para mim esse texto e venha explicar para mim. Senhor Jesus, com humildade, amor e paciência, Ele leu para mim o texto, e conforme ele ia lendo, eu entendendo o que ele estava falando, e aí eu conseguia responder algumas perguntas que ele fazia para mim, e essas perguntas eram para me ajudar a interpretar e a entender a palavra de Deus, e entender também o que ele estava querendo dizer naquela palavra, e também para que eu viesse acertar algumas perguntas ao ele me interrogar, para poder me ajudar e entregar essa palavra para vocês. Conforme o Senhor Jesus ia lendo para mim a palavra, eu consegui entender mais. Foi necessário que Ele viesse revelar os mistérios dele para mim. Então, mesmo que eu estivesse entendendo, tinha coisas que não tinha como eu entender, só o Senhor Jesus revelando mesmo, como a Babilônia, o anticristo, as bestas, os reis da terra, e entre outros detalhes, como Ele me explicou nessa visão. Em Apocalipse 17:5 está escrito: e na sua testa estava um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu perguntei ao Senhor Jesus quem era a Babilônia e quem era a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então o Senhor Jesus me disse que a Babilônia é a grande cidade, a mãe das meretrizes e das prostituições. E o Senhor Jesus disse que quem é responsável por tudo, o principal, é Donald Trump. Assim o Senhor Jesus disse. Então fica até o final para mais detalhes. O Senhor Jesus disse que, sendo ele o líder no governo, era também o cabeça, o responsável, o principal, que domina a grande cidade. Donald Trump é a primeira besta do Apocalipse, que está em Apocalipse 13, versículo 1. A besta que emerge do mar. Agora eu vou te contar mais detalhes do que aconteceu nesse arrebatamento de espírito. O Senhor Jesus começou a me interrogar, fazer várias perguntas, porque Ele estava tentando me ajudar a interpretar e a entender o texto que eu estava lendo, para poder explicar para vocês, porque foi o que eu pedi. Eu pedi ao Senhor Jesus na oração para que Ele me explicasse a palavra dele, para que eu viesse entregar para vocês, porque era uma responsabilidade muito grande eu entregar uma revelação dessa, sem a certeza do que eu estava lendo e sem a revelação dos mistérios de Deus. Então o Senhor Jesus me explicou através da sua humildade e com amor e paciência. E a pergunta que o Senhor Jesus me fez foi se eu sabia quem era a Babilônia. Então eu disse que eu não sabia. Mas para o Senhor Jesus me ajudar a interpretar a palavra, o Senhor Jesus me pediu para que eu viesse pensar um pouco. Então eu tentei entender e comecei a pensar para ver quem era a Babilônia. Mas eu não consegui tirar uma conclusão de quem era a Babilônia. Então foi quando eu disse ao Senhor Jesus, eu não sei. E o Senhor Jesus me perguntou, você sabe então qual é a grande cidade? Que está em Apocalipse 17, 18, que está escrito: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então o Senhor Jesus me perguntou, você sabe quem é a grande cidade que está em Apocalipse 17, 18?
Então eu respondi ao Senhor Jesus dizendo que não sabia qual era a grande cidade. Então o Senhor Jesus me perguntou novamente: você sabe qual é a cidade que comanda tudo, que domina o mundo? Então eu fiquei ali pensando, tentando lembrar quem seria a grande cidade, até que me veio na minha mente: Estados Unidos. Então eu perguntei para o Senhor Jesus: é os Estados Unidos? E ele me disse: sim, os Estados Unidos é a grande cidade, é a principal, a cabeça de tudo. Novamente o Senhor Jesus me interrogou para me ajudar a entender a palavra. E ele me disse: se os Estados Unidos é a grande cidade, a cabeça de tudo, você sabe qual é a pessoa responsável por essa cidade? O Senhor Jesus me ajudando a interpretar. E eu comecei a pensar até que eu consegui uma resposta e disse: é o presidente? E o Senhor Jesus respondeu: sim. Então Jesus me disse novamente: agora você sabe quem é o anticristo. Ele afirmou: agora você sabe quem é o anticristo, que é o Donald Trump. E o Senhor Jesus me disse assim: ele é o principal, o cabeça, o dominador. Ele quem dá as ordens em tudo. Ele manda e desmanda, dá poder e também tira o poder. Então o Senhor Jesus me disse, então o Senhor Jesus me pediu para desenhar, fazer um esboço do que ele disse, como se fosse um resumo em etapas, para eu poder entender o que ele me falou. Então aquilo que eu entendi era para mim fazer um resumo ali, um esboço, pois ele estava me ensinando, né? Mas eu disse que eu não sabia fazer esse esboço naquele momento. Então o Senhor Jesus chamou uma pessoa, essa pessoa veio até nós e auxiliou o Senhor Jesus, me ajudou a fazer esse esboço. No caso, ele desenhou e me ajudou a entender. Essa pessoa, quando eu vi, era uma pessoa conhecida, mas não me lembro mais quem é essa pessoa. Na época que eu tive essa revelação, eu vi quem era a pessoa que chegou até nós. Uma pessoa que eu conhecia, mas não era uma pessoa de perto, mas eu conhecia. E ela foi levada em espírito para poder desenhar e fazer esse esboço. Deus chamou alguém capacitado, que entende dessas coisas, né? Ele desenhou ali de uma forma simples que eu pudesse entender e poder explicar para vocês. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei de como foi esse esboço. E vou explicar para vocês o que tá por trás desse esboço. Então é este o esboço que ele fez para mim. Esse rapaz desenhou um círculo e no meio escreveu Babilônia e vários riscos e depois vários pontinhos. Embaixo dos riscos simboliza uma margem reta para sinalizar a explicação, que são as pessoas, como se esse risco fosse uma corrente que aprisionava as pessoas ao anticristo. Então no meio a Babilônia, que é o anticristo, a grande cidade, e o risco é a corrente, pessoas que vão ficar na grande tribulação, dominadas pelo anticristo, e embaixo são as pessoas, que são os pontinhos, entendeu? Eu vou ler para vocês do jeito que o Senhor Jesus me explicou. Então o Senhor Jesus me disse que esses pontinhos indicavam as pessoas. Então eu perguntei ao Senhor o que esse desenho significava. Então ele disse que a Babilônia, que está no centro, sendo a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que é os Estados Unidos. E esses riscos simbolizam as correntes, as pessoas que ficarão no domínio do anticristo, os que ficarem na grande tribulação. Então eu perguntei ao Senhor Jesus Cristo se ficaria muita gente, né? Eu estava conversando com Deus, eu falei: Senhor Jesus, vai ficar muita gente? O Senhor Jesus disse que sim, muita gente. Depois o Senhor Jesus me deu uma visão. E eu estava olhando para frente e abriu uma tela na minha frente, com a cena das pessoas que ficaram. Enquanto eu observava a visão, tentava descobrir o que estava vendo, mas não conseguia enxergar o que era,
porque a imagem estava escura, porque as pessoas estavam de longe, uma perto da outra. Era como se fosse um estádio de futebol lotado, sem espaço. É como se eu estivesse por cima, enxergando elas por cima, entendeu? Lá do alto. Sabe quando a câmera passa e começa a gravar as pessoas lá de cima? Eu enxerguei dessa forma a visão. Então eu vi como estava lotado, eu não conseguia enxergar as pessoas. E era muita pessoa perto uma da outra que a imagem ficou escura. Então eu não consegui discernir exatamente o que era naquele momento que eu estava vendo, né? Até que o Senhor Jesus disse assim: essas são as pessoas que vão ficar na grande tribulação. E eu falei assim: nossa, muita gente, né? E o Senhor Jesus disse: sim, muita gente. Depois o Senhor Jesus me disse que iria mostrar os acontecimentos da grande tribulação. Eu estava em pé e abriu novamente uma tela na minha frente. Eu comecei a ver uma cidade escura, parecendo noite. E as pessoas estavam correndo em desespero. Uma multidão de pessoas por todo lugar. Estavam em pânico, procurando um lugar para se esconder. Mas não tinha como se esconder. Estavam cercados pelos aliados do anticristo. As pessoas gritavam: socorro, socorro, alguém me ajuda. Mas não tinha ninguém para ajudar elas, porque todas elas estavam na grande tribulação e estavam correndo desesperada, tentando escapar e se esconder. E essa cena parece a cena dos filmes, né? Das pessoas que ficaram, ou também de Apocalipse, que vocês veem aí. Não assisti por completo, mas eu vi algumas cenas. Essas pessoas que ficavam na grande tribulação, que ficaram, elas corriam tanto, mas tanto, de um lado por outro, desesperada. Elas ficavam desnorteadas, perdidas, porque elas corria para lá e para cá e não achava lugar. O desespero que elas ficavam, que eu vi, o desespero delas, correndo e não achando lugar para ficar. Nossa, elas entravam em agonia mesmo. E elas correram tanto que perderam as forças. Elas não tinham como parar para respirar, descansar. Elas tinham que socorrer e correr. Ela não tinha outra opção. Se ela parasse, ela morria. Eles capturavam ela, então as pessoas tentavam fugir. E não tem pra onde fugir. Quem ficar na tribulação não tem pra onde correr. Todos vão ser pegos. Mesmo aqueles que tentar, eu acredito sim, que mesmo que eu não vi, que eles tentar se esconder, eles vão ver. Eles vão enxergar ela. Tá escrito na palavra de Deus que ninguém vai escapar. Então elas tentavam se esconder e não conseguiam. Não tinha como fugir, né? Elas tentavam correndo, mas não tinha lugar pra esconder. E quem, né, conseguia se esconder, de repente entrava o aliado do anticristo, pegava ela e capturava ela. Deixa eu ler do jeito que está escrito aqui. As pessoas entravam dentro das casas tentando se esconder, e os aliados entravam e pegavam eles. Não tinha como se esconder. Aqui é como Deus dizendo: as pessoas que ficarem não vai ter como escapar. Todos vão ser ali perseguidos na grande tribulação. Depois eu vi ele torturando as pessoas até esgotar as forças delas e chegar no limite para elas negar o Senhor Jesus e aceitar a marca da besta. Eles, que eram muitos, torturavam a mais de 7 vezes, ultrapassavam até negar a Cristo. Mas ninguém negava. Eu vi todas as pessoas sendo torturadas. Eram coisas cruéis, terríveis. Coisas de psicopata. Coisas demoníacas mesmo. E o ódio que eles tinham de Cristo, eles descontavam nas pessoas através das torturas, até a pessoa negar. Até chegar a um ponto de eles tirar conclusões de falar: chega, porque nenhum deles negaram, então vamos eliminá-los de vez, matar. Cada um morria de uma forma diferente e de uma forma cruel. Eu disse que ninguém negava. As pessoas que eu via não negavam, mas com certeza terá pessoas que não vai suportar a dor, a tortura e vai negar. E tem alguns que vão acertar a marca da besta, vão se prostrar ao anticristo. Ao ver essa cena na minha frente, né, na tela que Deus abriu na minha frente, eu comecei a passar mal, eu chorar ao ver isso, né, porque eu tava sentindo todas as dores ali das pessoas. E o Senhor Jesus do meu lado, vendo eu chorar, né, me observando, aí ele parou de mostrar, porque já tinha me mostrado tudo
que fosse necessário sobre a revelação de Apocalipse 17 e Apocalipse 13, sobre a perseguição que as pessoas vão passar, quem ficar na grande tribulação e não for arrebatado. Depois eu comecei a perguntar ao Senhor Jesus quem são as pessoas que passariam por essas coisas. E ele me respondeu: todas as pessoas vão passar, ou seja, todas as pessoas que ficarem na grande tribulação. E eu perguntei ao Senhor Jesus novamente se estava perto de acontecer isso, né, da volta dele, do arrebatamento. E o Senhor Jesus me disse que já estava para acontecer o arrebatamento. E no final, o Senhor Jesus me deu uma ordem: vá e diga a todos sobre essa visão. Avise que o arrebatamento está perto. Ele disse a todas as pessoas possíveis. Então eu comecei a avisar todas as pessoas, seja ela pessoalmente, seja ela na internet ou seja ela em escrito. Então eu perguntei novamente ao Senhor Jesus, né? Eu estava ali conversando, interrogando para poder entender. E eu falei ao Senhor Jesus assim: perto quanto, né? Quando vai ser a sua volta? Quando vai ser o arrebatamento? Pra gente poder ficar mais esperto, né? E o Senhor Jesus olhou para mim bem sério. Demorou um pouco para responder e me disse: está perto. Mais perto do que você possa imaginar. Vai acontecer, já está para acontecer. Ele olhando para mim assim fixamente disse: vai e avisa as pessoas que o arrebatamento vai acontecer. Com isso eu entendi que muitos ficariam, né, por achar que está longe a volta de Cristo e ficar ali dormindo, né, não perceber os sinais, porque os sinais já está aí, né, as doenças, as mortes, muitas coisas acontecendo, momentos ruins, muitas notícias ruins, mais doenças assim que você nunca ouviu falar os nomes, doenças criadas que estão sendo enviadas para matar o ser humano, para destruir a humanidade, diminuir, né, a população. E muitas pessoas estão dispersas, ainda não acordaram. Muitas pessoas, alguns já acordaram e alguns não acordaram ainda. Acha que é um acontecimento do normal da vida e que não está perto a volta de Cristo. Muitas pessoas acham que é fanatismo, que é exagero, que é coisa na sua cabeça, que não precisa ficar pondo na cabeça. A gente tem que ter fé em Cristo e não ficar pensando nisso. Mas temos que pensar nisso. Jesus está permitindo tudo isso acontecer para que a gente venha se voltar para Ele. Quando eu tive essa visão na época, claro, eu não falei nessa paz, nessa calma, porque já passou, né, a visão. Mas no momento que eu tive aquela visão, fiquei preocupada, eu fiquei em desespero. Eu senti o coração de Deus querendo livrar as pessoas, a tristeza e o amor de Deus. Então eu comecei a avisar todas as pessoas. Eu enfrentei o meu medo, eu enfrentei a vergonha, entre aspas, por eu achar pequena. Eu enfrentei também os comentários que eu ia receber, a humilhação que eu ia receber, o desprezo. Então muitas pessoas me bloquearam, muitas pessoas acharam ruim, ficaram bravas, acharam que tava tudo errado, que era blasfema e que não sei o que, porque eu coloquei a revelação e coloquei a evangelização junto, entendeu? E as pessoas ficaram muito, porque as pessoas que eu coloquei na lista a maioria era tudo líder espiritual, era pessoas cristãs, entendeu? Então eles ficaram assim. Então essas pessoas já têm uma opinião formada, uma crença formada. Não tô dizendo que eles não sabem o que estão lendo, o que não entendem, mas já tem a crença deles. Então, se aquilo que eu estou falando pode ser que ultrapasse daquilo que ele acredita, com certeza é assim que eles vão reagir, entendeu? E foi difícil lidar com isso, foi. Mas a gente aprendeu a lidar, né? Esse é o processo que a gente tem que passar, né? Aprender a suportar e também a amar essas pessoas ao mesmo tempo. Então, fiz a minha parte, né? O que o Senhor Jesus disse. Quero enviar essa mensagem para todas as pessoas. Que vocês venham acordar, que vocês venham buscar o Senhor Jesus, que vocês venham fazer uma aliança com o Senhor Jesus agora nessa oportunidade que você está tendo, não deixar para depois, não deixar para amanhã. E aqueles que se afastaram de Cristo, que venham renovar a aliança, fazer uma nova aliança para a salvação eterna, para que não venha ficar na grande tribulação com a condenação eterna também. Não é motivo para vocês entrarem em desespero. A intenção de Deus é que vocês apenas acorde, se alerte, teme a Deus e aproveite a chance, a oportunidade que Deus está te dando, porque Ele te ama.
Ele está te avisando porque ele te ama.